Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal de Volta a Jerusalém. E hoje vamos falar sobre um tema que é muito curioso, que ele fala, nesse vídeo, na chamada que ele fala o seguinte: por que Jesus Cristo, o Messias, tem demorado de retornar? Você sabe por que o motivo? Ou um dos motivos? Bom, para poder falar sobre esse assunto, eu preciso levar vocês até o livro de 1 Tessalonicenses, no último capítulo, que é o capítulo 5. E eu vou necessitar ler todo o capítulo, mas apenas um pequeno versículo é que é o tema desse estudo, mas eu preciso de todo o capítulo para que vocês entendam, mas ele é curto. Fala o seguinte: irmão, você não precisa que eu lhe escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois você sabe muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros como vocês têm feito até agora. Irmão, pedimos a vocês que respeitem aquele que trabalha entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Trate essas pessoas com maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. E vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenha paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procure em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre. É esse versículo aqui que é o ponto central. Versículo 17, ele é curtinho. Orem sempre. Acabou. Versículo 18 agora. E seja agradecido a Deus em todas as ocasiões. Isto é, que Deus quer que vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não despreze as profecias. Examine tudo. Fique com o que é bom. Evite todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que o chama é fiel e fará isso. Irmão, lembre-se de nós nas suas orações, cumprimente todos os cristãos com um beijo de irmão. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Aí acaba. Bom, o versículo 17, ele é um versículo curtíssimo. Orem sempre. Algumas versões traz, orem sem cessar. Mas o que é que isso tem a ver com atrasar a vida do Messias de Jesus? Bom, para vocês entenderem isso, eu preciso entrar numa história que está lá no livro dos Tessadikim, que é o livro dos justos, que são contos rabínicos, alguns reais sim, que servem para poder trazer entendimento dos ensinamentos bíblicos. Tá? Nesse versículo também, aliás, nesse capítulo também, você vê Paulo fazendo referência a vocês não são das trevas, vocês estão do dia. O que é isso? Bom, se você não se dedicar a estudar,
aprofundando nas escrituras e em todo o conhecimento que tem ao redor, né, tanto o conhecimento do contexto lá de Israel, você fica sem entender, você passa batido. O que ele quer falar sobre ser das trevas ou ser do dia é uma referência a um livro que existe. Esse livro ele foi já encontrado com os essênios lá no manuscrito do Mar Morto, do Mar Morto, que fala a respeito dos filhos das trevas com os filhos da luz. E tem todo o ensinamento. Esse conceito também de ser das trevas e ser do dia, né? Ele também já foi encontrado em um fragmento chamado o fragmento de Zadok, mas aí é assunto para outro vídeo, é um assunto grande para se aprofundar, mas você já fica atento que ele não está citando isso aí simplesmente por citar, isso é um entendimento daquela época. Existia um livro que falava sobre como procede os filhos da luz e como procede os filhos das trevas. Tá ok? Não é por acaso que ele está citando. Bom, nesse momento você só precisa saber que existe isso. Vamos lá. Para você entender por que o Messias tem atrasado em vir, tem demorado em vir, você precisa conhecer uma história, ouvir uma história que eu tenho para lhe contar. Essa história está nos livros dos Tessadikins, né, do livro dos Justos, e que é usado quando você está estudando o livro de Vaikra, que é o livro de Levítico. Então você faz o estudo com essas histórias, né? Parábolas, que fala o seguinte: a história fala sobre duas crianças. Essas crianças tinham seu nome de Shimon e Shamuel. Essas duas crianças elas cresceram juntas ali, eram amigas, e assim que elas cresceram mais um pouco, elas foram estudar as Escrituras, como todas as crianças ali da época de Israel. Porém, Shamuel, ele tinha uma dedicação maior aos estudos. Shamuel, ele era um menino prodígio, educado, estava sempre disposto a fazer o bem, a fazer um favor. Shimon não, Shimon era aquele menino mediano, que entendia as coisas ali pela metade, ele não se aprofundava nas Escrituras. Passou-se o tempo, eles se tornaram adultos, e Shamuel, que era o mais inteligente, o mais dedicado, casou com a filha de um homem pobre. E Shimon, que era aquele que era mediano, casou com a filha de um homem rico. Essas mulheres moravam na mesma cidade. Então ambos, os amigos, mudaram e foram morar na cidade aonde as mulheres residiam. Chegando lá, os dois eram desconhecidos, lógico. Porém, o Shimon, que era aquele mediano, ele começou a ter prestígio. Por quê? Porque o seu sogro era rico. Shimon, ele sentava nas primeiras fileiras da sinagoga. Shimon era convidado para conduzir a Torá até o altar ali, para poder fazer as celebrações. Shimon era aquele cara que, quando saía, todo mundo ia falar com ele, cumprimentava, pegava na mão. Então, Shimon começou a ter um grande destaque ali naquela cidade. Porém, Shamuel, que era um cara estudado, um cara dedicado, um cara que sempre fazia favor para os outros, esse não. Esse ficou como um verdadeiro Zé Ninguém. Então, Shimon, ele tinha todo esse prestígio que, segundo Shamuel, não era merecedor. Tá? Então, Shimon um dia teve o Shamuel teve um dia uma bela ideia. O que é que ele fez? Ele soube de um Rebbe, né? O Rebbe de Tizion, chamado. E esse Rebbe era um homem sábio, é o homem que conduz toda a comunidade israelita ali no momento, é o cara que realmente tem uma elevação espiritual muito grande. E ele ficou sabendo que esse Rebbe estava numa cidade perto, vizinha. Então o que é que ele pensou? Bom, eu vou convidar Shimon para ir até comigo visitar o Rebbe, e o Rebbe, por ser um homem muito espiritualizado, ele vai perceber que eu sou merecedor de ter tudo que Shimon tem, e não Shimon. Então ele consegue convencer o amigo a ir visitar o Rebbe lá, e
O sogro de Shimon, que era rico, também decide ir. E eles vão naquela viagem. A viagem era longa, cansativa, mas Shemuel ele só pensava no momento em que o Rebbe iria reconhecer quem era ele, o cara estudado, o cara dedicado, o cara que fazia as coisas boas que a gente chama de tzedakah, né? Dava ali oferta às pessoas que precisavam. E ele vinha, né, pensando aquilo ali, pronto, agora eu vou ser reconhecido. Agora o Rebbe vai saber que eu mereço aquilo que Shimon está tendo. Chegando lá no lugar, o Rebbe recebe quem? Shimon e seu sogro rico. E Shemuel fica do lado de fora aguardando. Eles levam horas lá dentro conversando. E logo em seguida eles saem. Mas Shemuel não é chamado para poder conversar com o Rebbe. Então eles saem, vão fazer as refeições. Era um Shabá, era um sábado. E existem 3 refeições no Shabá. E era a primeira refeição do Shabá que eles iriam comemorar. Então, Shimon e seu sogro foi sentado próximo ao Rebbe, aquele cara que era o espiritualizado. E Shemuel ficou lá de escanteio. Na segunda refeição do Shabá, novamente, tudo se repetiu. Então, Shemuel começou a ter uma angústia. Ele começou a ter pensamentos do tipo, se até aqui, onde existe um Rebbe, que é uma pessoa altamente espiritualizada, uma pessoa que conduz toda uma comunidade na palavra do Eterno, eu não estou sendo reconhecido pelo a minha dedicação que eu tive às Escrituras, para a minha vida, que eu sempre me dediquei às pessoas, estou sendo tratado como um Zé Ninguém. Ah, não, isso ele achou demais. E então ele pega, se retira da mesa, sai, mas ninguém ligou porque Shemuel saiu da mesa chateado. Então houve a terceira refeição, que era a última refeição do Shabá. E aí ali no final do Shabá tem a Havidalah, que é uma citação que é feita para poder fazer o encerramento do Shabá. Então Shemuel, ele muito chateado, ele falou, se até aqui a verdade não existe, tudo não passa de um show, as pessoas mostram o que são, mas não são, então chegou a hora do Messias voltar. Está na hora do Messias voltar, olha como estão as coisas. Então teve lá a citação do Havidalah, que é uma citação, a cerimônia que é feita para encerrar o Shabá. E Shemuel estava lá de escanteio chateado, enquanto Shimon e seu sogro recebiam todas as honrarias. Mas aí o que acontece? O auxiliar do Rebbe, ele manda chamar Shemuel. E naquele momento, Shemuel tem uma esperança que fala, será agora que eu vou ser reconhecido? Então ele se alegra todo e aquele fio de esperança, então o Rebbe recebe ele no seu escritório. E vira para Shemuel e fala o seguinte, Shemuel, há mais de 2000 anos, desde quando destruíram o templo, ali no ano 70, né, depois de Yeshua, de Jesus, o nosso povo israelita, ele tem vivido no exílio, né? Está todo mundo espalhado, cada um por canto, eles têm tentado se juntar. E desde essa época, Shemuel, nós temos orado para que o Messias venha. Aqui eu faço uma pausa. Quando você vê aquelas pessoas no muro, que erroneamente é chamado de Muro da Lamentação, ninguém está lamentando nada, aquilo ali é conhecido como o Muro Oriental. Aquelas pessoas estão ali orando, pedindo que o Messias venha. A única diferença deles para a gente é que, para eles, o Messias vai vir pela primeira vez. Para nós, é Yeshua retornando, e aí sim eles vão reconhecer que, na verdade, o verdadeiro Messias era Yeshua. A única diferença é essa. Mas eles estão ali orando para que o Messias venha. E então, eu retornando à história, ele fala, né, que há mais de 2000 anos, depois que o templo foi destruído, o nosso povo tem orado para que o Messias venha. E hoje, Shemuel, no tribunal celestial, era um dia muito propício para que se preparassem para que o Messias viesse. Porém, no tribunal celestial, um anjo que é chamado um anjo promotor, ou seja, um anjo acusador, tá? E essa crença é crença israelita, tá, gente? A gente crê nisso também, mas é porque a nossa base é toda judaica.
E aí ele fala, havia um anjo acusador no tribunal celestial naquele momento em que ele questionou se o povo merecia que o Messias viesse à Terra. E isso aconteceu, Samuel, no momento em que você estava pensando que você não estava recebendo as honrarias que você mereceria, que você achava que você mereceria. E nesse momento, o anjo acusador, ele pegou o seu caso e mostrou. Porque na hora que se foi questionado no tribunal celestial que se era um momento para que o Messias viesse à Terra novamente, o anjo acusador, ele fala, mas olha lá, olha Samuel ali, um cara dedicado às escrituras do Eterno, um cara que pratica o bem, um cara que faz tzedakah, ou seja, ele oferta para os pobres. Aquele cara ali, olha como ele está se comportando diante do Rebbe. Ele estudou tudo isso, ele se dedicou às escrituras, ele serviu as pessoas para que ele obtivesse reconhecimento próprio. E não para que viesse a redenção, para que o Messias viesse para a terra. As orações dele era para que ele recebesse aquilo que o amigo dele estava recebendo e que ele achava que ele deveria estar recebendo. Samuel nunca orou com a intenção de que houvesse redenção sobre a terra. Samuel orou para que ele fosse reconhecido, assim como ele queria que o Rebbe tivesse reconhecido ele ali naquele momento. E Samuel, ouvindo tudo isso, ele se entristeceu. Por quê? Nesse momento, o anjo acusador, que é o anjo promotor, ele conseguiu argumento para interromper o início da volta do Mashiach. Que só quem sabe sim é o Eterno, mas que nós podemos fazer isso. É por isso que toda essa história tem a ver com 1 Tessalonicenses capítulo 5, porque Paulo está falando sobre como você deve se comportar na volta do Mashiach, para a volta do Mashiach. Ele fala, não, eu não preciso escrever a respeito disso, vocês já são da luz, vocês não podem ser pegos de surpresa. E aí no versículo 17 ele dá a chave que abre essa porta, que é, orem sem cessar. O grande problema é que como Samuel, existe também várias pessoas. Assim como Samuel, existe várias pessoas que têm orado para suas causas próprias. E sabe uma das coisas que o anjo acusador fala? Ele fala assim, os únicos que têm orado para que o Messias venha, para que haja redenção, são aqueles que estão doentes, são aqueles que perderam tudo, são aqueles que estão em sofrimento. Esses oram para que o Messias venha. Mas quando você está bem, que você diz que está ali servindo ao Eterno, vocês oram pelas suas coisas, pelos seus interesses pessoais. Foi isso que o anjo promotor, que é o acusador, falou e usou de argumento. E então, no tribunal celestial, foi decidido que ainda não era a hora dos preparativos para o Messias voltar. Então, quando Paulo ele fala, que é Shaul, ele fala, orem sem cessar. Quando ele fala, não sejam pegos de surpresa, é porque ele está dando uma chave. É um versículo tão pequeno. Versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Orem sem cessar. Só que você deve orar sem cessar para que o Messias volte, para que Jesus volte, e não orar pelas coisas que você tem interesses pessoais. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, que nós cometemos, e que tem, sim, atrasado a volta do Mashiach. Espero que vocês tenham entendido que a oração pedindo para que o Messias volte, ele vai causar no tribunal celestial o início dos preparativos para que ele realmente volte. É preciso que a gente peça para que Jesus venha. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido o estudo e tenham gostado. Se vocês gostaram, dá like, compartilha, comenta aí embaixo o que é que vocês acharam do estudo. E shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.